Mesmo a gente combinou, irmãos, assim, ó, tem uma tolerância de até 3 cochiladas aí. Passou de 3, 1. Aí não tem direito ao café daí. Glória a Deus. Aleluia. Vamos colocar de pé. Deu uma esticada assim, o dia está chuvoso hoje, né? Eu sei que tem alguém que está aí, mas está ouvindo uma voz lá no fundo, né? Teu coração. Não é Deus, é a sua cama te chamando. Aí vamos vencer aí, né? Em nome de Jesus, dá uma esticada boa. Glória a Deus. Conhece que louco? Diz assim, ó. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Glória a Deus. Não é maravilhoso entender que um Deus tão grande, Criador de todas as coisas, Ele ainda teve tempo para se preocupar em estender as mãos para nós, lá onde estávamos, né? E nos trazer de volta para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Livro de Salmos, no seu capítulo 33. Glória a Deus. A partir do versículo 6, Salmos 33, a partir do versículo 6, diz assim: Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como no montão, põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor. Temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez. Mandou e logo tudo apareceu. Vamos ler o versículo 9 de novo. Porque falou e tudo se fez. Mandou e logo tudo apareceu. Glória a Deus. Pode se sentar, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Entendemos que começamos o nosso estudo, né? Bereshit, no princípio, né? O Daniel quer falar aquele conceito que você falou? Não. Olha, falando da irmã Berenice, glória a Deus, aleluia. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Pensar no tamanho, né, desse Deus. Percebe como que, em comparação à Terra, ela é muito menor do que outras estrelas, né? E nós achando que somos os maiorais, né? Essa música no final ali é a irmã Daiane que está cantando. Cadeira. Glória a Deus. Página 6 da apostila. Aleluia.
Bará. Glória a Deus. Berê, bará. Esse verbo é utilizado para descrever a criação do céu e da terra. Em hebraico, está aí. Está no singular e significa trazer do nada à existência. Ou seja, a matéria-prima da criação é a sua própria palavra. Deus é o sujeito desse verbo. Não existe possibilidade de existir outro sujeito desse verbo na Escritura Sagrada. Este versículo declara a onipotência de Deus. Declara que nada foi feito por acaso ou da habilidade de qualquer agente inferior, mas que o universo inteiro foi produzido pelo poder criador de Deus. Uma das ideias fundamentais do Bará é que Deus criou tudo de forma ordenada, um começo que se define por uma ação criativa. Esta ideia não pode concordar com o conceito de que a matéria seja eterna. É necessário entender que Bará, criar de Deus, implica em uma ação que, obviamente, desencadeia uma série de reações. E dentro desse pensamento podemos entender uma evolução, não como os evolucionistas pregam, mas uma evolução dentro de informações genéticas já existentes. Há correntes teológicas que encontram uma sintonia em termos de cosmovisão entre a explicação científica para a origem do universo com a perspectiva bíblica do início. De fato, o agir de Deus gera uma força de impacto. João 18,6, uma pequena porção descrita no Getsemane, nos dá uma ideia do que a palavra do Senhor pode gerar. Nós vimos lá, né? Isso é algo que fala não apenas do universo ter um ponto de partida, mas de que Deus é esse ponto de partida. Esse entendimento de um Deus sendo a fonte primária da criação torna possível a total compreensão e o entendimento dos processos que estiveram envolvidos na criação desse universo. O homem, através da ciência, vem tentando descobrir e compreender as origens do cosmos e da Terra. Mas todas essas teorias de um universo autogerado, onde tudo ocorre por mera coincidência, não conseguem explicar a criação do universo. Então, precisamos entender algo aqui, amados. São esses dois verbos. Bará e asa. Bará, os dois implicam no sentido de criar. Esses dois verbos, eles expressam isso, uma criação. Qual que é a diferença? O Bará, ele fala de criar a partir do nada, a partir daquilo que não existe. Não é preciso de uma matéria-prima para que se possa ser gerado. Já o asa, ele é mais um fazer do que um criar. Então, por exemplo, vamos pegar alguns exemplos aqui de fazer a partir de uma matéria-prima, né? Então, por exemplo, o homem criou o vidro, perfeito? Porém, essa criação vem a partir de uma matéria-prima já existente, que é a areia. Alguém vai dizer, sério? Eu não sabia que era da areia. Por exemplo, o homem fez uma mesa de madeira, porém tinha uma matéria-prima. A matéria-prima era a madeira. E ele então formou dessa madeira uma mesa. Perceba que o fazer, o asa do homem, ele está condicionado a ter uma matéria-prima já existente. Uma matéria-prima, né, que vem então, o homem dá forma para essa matéria-prima para ele poder fazer alguma coisa, criar alguma coisa. O criar de Deus é diferente, porque não tem uma matéria-prima, não tem nada que ele possa manipular. Não tem um elemento em si que a partir daquele elemento ele crie. Nós estamos falando da sua criação, o começo da sua criação através da sua palavra. Já a criação do homem,
ele já entra aqui, ó. A criação do homem entra aqui no fazer. Por quê? Porque para o homem, Deus usou de uma matéria-prima, que é então o criar de Deus é diferente. Então eu coloquei na apostila aí, para quem vai ver. É claro que isso daí é passível de interpretação, né? Mas eu coloquei que a palavra dele é a matéria-prima da sua criação. Salmo 33, versículo 6, 7, 8 e 9, vai falar a respeito disso. Que ele falou e tudo se fez. A sua própria palavra é a matéria-prima da sua criação. Perceba como a palavra tem poder. E se somos criados à imagem e semelhança de Deus, a nossa palavra também tem poder. Percebe por que a oração é o único caminho para se chegar até Deus? Porque a partir da criação de Deus, ele já estabelece isto, que só se comunica com o Criador. A criatura só se comunica com o Criador da maneira que ela foi criada, através da palavra dele. A palavra dele, né? Existe a palavra na criação do homem? Ou só a manipulação? Não existe. Ele diz, façamos. A partir do momento em que ele fala, façamos o homem, isso aí ele já deixa implícito na criação do homem o desejo. Então ele fala. E a sua fala promove, então, uma criação. A palavra de Deus tem poder. Ela é a matéria-prima de toda a sua criação. Deus não precisa manipular nada. Deus é original. Glória a Deus por isso. Uma vez, um amigo de Einstein, se não me engano, que era ateu, ele não acreditava em Deus de maneira alguma. Porque existem alguns tipos de ateu, né? Tem um ateu que ele é o ateu filosófico, que é uma pessoa que estuda e pelo fato que ela estuda muito, ela não consegue compreender, porque é pela fé, ela não consegue compreender a existência de Deus. Então é uma pessoa que estuda, e esse é o ateu filosófico. E tem também aquele ateu que é o ateu à toa. Vocês irmãos já conhecem alguém assim? Não acredito que Deus existe. Aí você pergunta para ele, por quê? Porque não acredita. Por que não? Não acredita. Não estuda, não vai atrás, porque o ateu, tem um ateu sincero, que é o filosófico, é um ateu sincero. Ele está procurando, mas ele ainda não encontrou. Mas, se ele continuar procurando, ele vai encontrar a verdade. Exatamente. A partir de uma experiência pessoal que eles tiveram, então eles tentam isolar a Deus. Tem um grande ateu, até é esquisito falar isso, né? Um grande ateu no Brasil, grande porque ele é muito inteligente, né? Que é o Leandro Carnal. Alguém já ouviu falar dele? Leandro Carnal. Então, o Leandro Carnal, ele é professor da Unasp, e ele fez dentro de uma palestra, ele fez uma declaração muito interessante. Ele disse assim que ele inveja, e é claro que ele usa um tom muito sarcástico nas suas palestras, né? Mas ele expressa, ele falou, não, agora não estou sendo sarcástico, eu invejo quem tem essa fé. Aí ele começa a citar Paulo, ele é um profundo conhecedor da Bíblia. Ele começa a citar Paulo, dizendo, olha, Paulo disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso ter um filho, eu posso perder um filho, mas eu não vou desistir e vou prosseguir na minha caminhada, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí ele vai dizer que ele tem inveja dessa fé. Ele queria ter, porém ele não consegue ter. Ele não consegue ter. Ele vai dizer exatamente isso, a questão da perca de um filho, que é talvez a pior dor que um ser humano pode passar na sua vida. Por que é que Deus permite que Ananias, Misael e Azarias entrem dentro da fornalha? Para que o nome deles seja glorificado, mostrar o seu poder. Agora perceba, alguém mais, eu estou falando antes de entrar dentro da fornalha,
antes de entrar dentro da fornalha, alguém mais, além de Deus, poderia livrar Ananias, Misael e Azarias da fornalha? O rei, quem mais? Eles mesmos, Ananias, Misael e Azarias. De repente, de um soldado muito forte, tipo Daniel, assim. Ele olhar assim, não, eu conheço os meninos aqui, ó, ninguém vai mexer com eles, não. Poderia livrar? Corre por aqui que eu corro por aqui. Poderia livrar? Poderia. Percebe como Deus não abre concorrência? Percebe por que Deus permite que eles entrem dentro da fornalha? Porque de dentro da fornalha, aí é só Deus. Muitas vezes nós já passamos e Deus permitiu que nós passássemos algumas coisas na nossa vida. Porque antes daquilo que nós passamos, até nós mesmos poderíamos se livrar. Mas a partir daquilo que passamos, foi só Deus. Só a presença de Deus. Quem já esteve aqui em algum lugar ou em alguma situação que você mesmo pensou, dessa daqui eu não passo? Alguém? Quem é que te livrou de lá? Você poderia não ter entrado, talvez poderia. Talvez o médico poderia ter dado um jeito. Talvez você mesmo, com uma outra decisão, poderia não ter entrado naquilo. Mas talvez Deus permitiu. Por quê? Para provar para você que lá dentro daquela situação que você estava, só mesmo a mão de Deus para te livrar. Só mesmo a mão de Deus. E esse grande ateu que eu falei, ele vai ter inveja disto. Porque nas situações que ele passou pelo vale da sombra da morte, mas não tinha o divino companheiro com ele. Não tinha a presença de Deus com ele. Agora, o que é esse pensamento desse ateu, senão a alma dele já gritando, eu preciso de Deus. Porque, irmãos, o nosso corpo, a nossa boca, ela pode expressar, não, eu não creio em Deus, Deus não existe, eu não preciso de Deus, mas a nossa alma vai continuar gritando, eu preciso de Deus, eu quero me relacionar com Deus, eu quero ter intimidade com Deus. Não adianta, a nossa boca pode falar, nós temos uma alma, e a nossa alma precisa de Deus. A nossa alma, ela quer Deus. A nossa alma é dependente de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E percebe como que acontece isso? No nosso meio, é muito normal até, porque nós vemos outros líderes, muitas vezes, que entendem a unicidade de Deus, não é? Não se dá o braço a torcer, porque já tem muita gente que está seguindo ele. Percebe? Como muitas vezes, aquilo que nós falamos no começo, o humanismo, o homem no centro, ou seja, o que as pessoas pensam de mim se tornou mais importante do que a minha convicção, né? Isso é algo muito terrível, quando aquilo que nós aparentemente somos, sabemos, e aquilo que as pessoas acham de nós, vem concorrer com o plano de Deus para a nossa vida. Uhum. Exatamente. Uhum.
Isso. O humanismo começou com eles. Então, toda essa ideia de tirar Deus do centro e colocar o homem, né, você percebe, se você notar, se você perceber, se você pegar uns discos, aqueles discos de vinil, de cantores cristãos de 20, 25 anos atrás, e você pegar um CD hoje, né, claro que tem dos dois lados tem as suas exceções, mas é muito mais comum você pegar, olhar um disco de vinil e está escrito lá grande, Jesus, ou você vê lá uma floresta, flores, né, e uma frase. Hoje pega um CD para você ver hoje. Tá o cantor na frente, assim, Suana. E o nome do cantor lá na frente. Né? Pega um DVD para você ver. O encarte, né? A capa do DVD. Perceba se isso não é o humanismo que os gregos, os filósofos gregos já pregavam. Né? Então, você tenta procurar a palavra Jesus lá. Aí você vai ver o cantor assim. Aí o cantor está lá assim na árvore. Assim. O que é isso? Mas era um DVD para adorar a Deus ou era um book? Né? Então, é exatamente isto. Né? As convicções do homem acaba sendo mais importante do que o projeto e o propósito de Deus. Perceba. Se eu perguntar para vocês assim, Deus aprovou a batalha de Davi com Golias, o que você me diria? Coloquei um ponto de interrogação aí, né? Vamos entender um pouquinho a questão da recompensa dessa batalha. Quem lembra qual era a recompensa? Se casar com a filha do rei e isenção de impostos. Perfeito. Lembra o que Davi falou antes de lutar contra o gigante? Davi está indo. Tá bom, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Aí ele olha assim. O que vai receber? Vai casar com a filha do homem. E vai em isenção de impostos. Aí Davi vai. Não, eu vou lá. Vou. É só para mim saber mais uma vez só. O que vai ganhar mesmo quem derrubar o Golias? Aí ele vai. Ele vai, derruba Golias. Deus não se deixa ser envergonhado. E lá na frente, quando alguém chega para Davi dizendo assim, Davi, agora é o seguinte, você vai reinar, vai reinar em todo Israel. Lembra o que Davi fala? Quem lembra? Posso até reinar. Mas antes eu quero que me traga Mical, a filha do rei. Ou seja, a recompensa daquela batalha que ele venceu, agora já ficou mais importante para ele do que o projeto de Deus para a vida dele. Porque quem que ungiu ele a rei? A palavra dele, o entendimento dele não deveria ser, não, eu vou reinar, porque Deus me mandou reinar. E depois, o que eu quero, não. Primeiro eu quero a recompensa da batalha. Se aquela mulher não chegar aqui, eu não vou reinar nada. E muitas vezes nós somos assim, a humanidade está assim. Os seus conceitos, o que acha que é, porque na verdade nós não somos nada, mas o que nós achamos que somos, o que nós achamos que sabemos, ele vai tentar concorrer com o plano de Deus para a nossa vida. E muitas pessoas estão deixando essas coisas ganhar do plano de Deus. Ter mais ênfase do que o plano de Deus para a vida dele. É o caso desse ateu que eu falei. E para deixar, aquilo que o irmão Cleber falou, e para deixar tudo aquilo que ele construiu agora. E para deixar as pessoas que são fãs dele. E como é que é parar de ter essa admiração que as pessoas têm?
que é um. Isso é só para João Batista. Né? João Batista, o seguinte, a congregação de Jesus está batizando mais que a sua. Isso importa que ele cresça mesmo, que eu diminua. Percebe como? Perfeito. Perfeito. Mas, quando se tira Deus do centro, e o homem, então, chega a ser o dono de tudo, o dono da razão, tudo vai dar errado. Tudo vai dar errado. Né? Exatamente. Alguém já viu algum exemplo esse que o irmão deu? Demais, não é? A pessoa chega, você convida a pessoa para ir para a igreja, a pessoa vai, né? E gosta do culto, e vai, e é bem recebido, e daqui a pouco ela está no culto, e chega para a gente e fala assim, é o seguinte, rapaz, quando eu estava no mundo, a minha vida era assim, eu tinha carro, tinha casa, eu tinha... Agora eu estou lascado. Eu vim para a igreja e parece que deu tudo errado. Isso tá certo? É assim mesmo? É assim mesmo. É assim mesmo. É assim que funciona. Porque percebe como Deus ele não concorre com as nossas possibilidades. É o Ananias, Misael e Azarias da fornalha. Enquanto tiver alguém que pode fazer alguma coisa por ele, Deus não faz nada. Mas quando é só Deus que pode fazer, aí ele movimenta. Quando os recursos de Pedro e dos demais discípulos experientes na pesca, no mar, acabam, quando os recursos acabam, e não tem mais nada, humanamente falando, para fazer, então o Senhor vem andando por cima das águas, porque aí é só com Ele. E aí nós temos a ciência de que Ele pode fazer todas as coisas. Agora percebe por que Deus não usa nada para a sua criação? Porque Ele não quer concorrer com nada. Ele é o ponto de partida de tudo. Ele, a sua palavra, é o ponto de partida, é a matéria-prima da sua própria criação. Deus não precisa de nada. E tem gente que pensa assim, não, eu vou lá para a igreja lá, agora eu vou para a igreja, agora eu vou entregar minha vida, achando que vai mudar alguma coisa. Não, aqui agora, eu quero que eu entregue minha vida para Jesus, alguma coisa no céu vai acontecer lá. Não, vai ficar tudo normal. Por quê? Por que vai ficar normal? Porque não é Deus que precisa de nós, somos nós que precisamos dele. Não é Deus que precisa provar alguma coisa para nós, somos nós que por força temos que tomar o reino de Deus, para chegar naquele dia, aleluia, com o nosso nome escrito no livro da vida, aleluia. É por isso que Deus não se permite concorrer com nada. E pior, né? Pior para nós. Quando ele usa ainda uma matéria-prima para fazer o homem, ele usa o quê? O pó. Já é para colocar o homem no lugar dele mesmo. Tu és pó. Inclusive, só para lembrar, os irmãos, nós vamos voltar para o pó. Glória a Deus. Aleluia. Tem um termo no aramaico que nós usamos desde criança, que é exatamente, se enquadra dentro do bará, dessa criação, que você vai lembrar, no aramaico, a palavra é o seguinte, avra kedavra, diga, avra kedavra, que significa abracadabra. Diga, abracadabra. Você sempre sonhou em falar isso, não sei? Abracadabra. Essa é
é um termo usado no aramaico. O que significa abracadabra? O que significa abracadabra? Faça-se conforme a minha palavra. Ou seja, eu estou ordenando, se faça. Esse é o bará de Deus, esse é o criar de Deus. Não existe nada, existe um vazio. Mas eu estou falando, haja. Então os elementos, por si só, devem dar um jeito de agir e se fazer criar do nada. Porque Deus está falando, Deus está ordenando. Diga, abracadabra. Eu sei que você já pensou que Deus estava com uma cartola, tirou o coelho da cartola, mas não tem nada a ver com isso. Não ia adiantar. Então, o criar de Deus, né, ele não precisa de nada, nenhum agente inferior. Deus não concorre com nada. Deus não concorre. Agora, só abrir um parênteses, percebe? Aquilo que o nosso irmão falou ali é muito, muito profundo. Sabe qual os principais, digamos assim, vilões, pode-se usar essa palavra, ou usar as principais causas que atrapalham alguém servir a Deus de verdade hoje? O que concorre com a presença de Deus é justamente aquilo que a palavra nos fala, que nós temos herança, que nós temos por herança: a cura, a prosperidade. A Bíblia fala contra a prosperidade? Não, não fala contra a prosperidade. Só que esses elementos acabaram se tornando a maior concorrência hoje com a própria presença de Deus. Uma coisa é nós pregarmos o Evangelho para quem nunca ouviu do Evangelho. Outra coisa é para quem está, de repente, numa igreja que só procura prosperidade. E pior, ele prosperou lá dentro. E como é que você fala para ele? Não, mas vem para cá. Não, aqui ó, Jesus. Tá, mas aqui na igreja que eu estou sendo próspero. E lá? Não, lá você não vai prosperar tanto assim não. Inclusive a gente está com a igreja de construção, você vai gastar. Tá, mas você está me dizendo que eu vou ficar mais pobre do que eu vou ficar? Possivelmente. Tá, então me diga uma coisa, aqui acontece cura, aqui acontece tudo isso. E lá? Sabe que, rapaz, agora você falando desse jeito aí, tem uns irmãos doentes lá. Tem uns irmãos doentes lá. Não, mas você está falando que eu vou lá, eu posso ficar doente? Pior que pode. Mas que evangelho que é esse? Percebe como as coisas que ele recebeu acabam se tornando a concorrência com a palavra e o projeto de Deus para a vida dele? Com a presença de Deus? Porque a mensagem dele e que embutiram na mente dele vai ser o quê? Não, mas se Jesus te ama, ele vai te prosperar. Mas, lógico, você acha que Jesus ama você, vai te deixar você pobre? Mas nunca. Claro que não. Você acha que Jesus te ama, ele vai deixar você doente? Claro que não. Porém, eles esquecem que Deus não concorre com nada. Deus não concorre com nada. E todos os projetos de Deus, eles vão se cumprir. Eles vão acontecer. E que para esses projetos acontecer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glória a Deus por isso. Aleluia. Então olha para o teu irmão agora e diga assim: irmão amado, sei o quanto tem chorado. Tantos problemas assolando as nações, enfermidade, desemprego e muita fome, gritos de guerra. Só para ver quem que era daquele tempo, né, irmãos? Então, o que acontece? Você pode ficar doente, mesmo servindo a Deus. Sério? Sério, irmão? Você acha que não vai morrer nunca? Daqui a pouco você vai morrer, irmão.
É aquela história, né? Pastor chegou, quem quer ir para o céu? E todo mundo, quem quer morrer? Ninguém quer, né? Então não quer ser arrebatado. Mas estou dizendo isso por quê? Porque com Deus eu posso todas as coisas. E o que eu passar a partir da minha experiência não apaga o fato de que Deus é soberano, maravilhoso, real, fiel, e Ele está comigo, mesmo no vale da sombra da morte. Glória a Deus. E é por isso que muitas pessoas tentam ignorar a presença de Deus, ou ignorar a existência de Deus, porque sabe que andar com esse Deus não é fácil. Não é para os fracos, é para os fortes. Pode dar uma salva de palmas para Ele? Aleluia! Glória a Deus. O criar de Deus é a partir do nada. O irmão Daniel pode ficar de pé um pouquinho? O pessoal já ri, né? Consegue imaginar o Daniel sendo feito da terra? Daniel, pode sentar, Daniel. Eu vou pegar o Renato que vai em Minas Terra. Brincando, mas só para descontrair um pouco, estou vendo que tem irmão que está pescando aí, né? A criação de Deus, ela deve ser entendida com isto. A palavra de Deus é o princípio, é a primazia de toda a criação e nada concorre com a sua palavra. Percebe como essa questão da palavra, da autoridade da palavra, está presente até hoje? Se o meu povo orar, ou seja, a única maneira de se comunicarmos com Deus é através da palavra. Através da palavra. Jeremias capítulo 33, versículo 3, está escrito: sabe o que está dizendo essa palavra? Se você me clamar com todo fervor, e você me pedir, eu vou lhe contar alguns segredos. É isso que essa palavra está dizendo. Eu vou lhe contar alguns segredos. O problema é que nós nunca estamos preparados para ouvir os segredos de Deus. O problema é que nós nunca estamos preparados para ouvir a voz de Deus, porque talvez quando Ele fale, nós venhamos se assustar. Porque talvez com aquilo que nós sabemos já vai concorrer com aquilo que Deus quer nos revelar, com os segredos de Deus. E se nós nos abrirmos, e se nós deixarmos, o Senhor vai contar segredo para nós. O Senhor vai nos orientar. Por quê? Porque a palavra dEle, ela continua fazendo efeito. Glória a Deus. A palavra de Deus continua tendo uma reação em cadeia, desde quando Ele disse, haja. Glória a Deus. Se alguém perguntar para mim, você acredita na evolução? Eu vou dizer, acredito. Acredito numa evolução. Mas como está descrito na apostila, é uma evolução a partir do bará de Deus. A partir da palavra de Deus. É uma evolução dentro de informações genéticas já existentes. Como assim? Por exemplo, quando você nasceu, você tinha cabelo? O irmão César tinha mais cabelo quando nasceu. Mas, irmão, estamos juntos, irmão César, estamos juntos. O que aconteceu conosco? Evoluímos. Percebe? Evoluímos, aprendemos. Aprendemos, nos comunicamos, nos ensinaram a pensar, nos ensinaram a ler, nos ensinaram a caminhar. Isso é uma evolução. Isso não teria sido possível se Deus não tivesse transmitido a sua palavra. Se a criação de Deus fosse uma coisa única, estancada,
nós jamais evoluiríamos. Jamais daria certo o processo de procriação. E isso acontece só porque a palavra de Deus não é estancada, mas a criação de Deus, ela faz parte de uma evolução, de uma reação em cadeia, aonde passamos por um ciclo, não é? Durante a nossa vida, o universo passa por um ciclo. Por exemplo, há anos atrás não se tinha internet, hoje tem internet, há uma evolução. Há uma evolução, mas dentro de informações e códigos pré-existentes no universo. Pré-existentes, ou seja, nada vai concorrer com Deus dentro daquilo que Ele já criou. É por isso que o grupo dos ativistas homossexuais, eles nunca vão ter sucesso contra a palavra de Deus. Porque Deus estabeleceu informações genéticas. E Deus não vai concorrer com uma nova raça agora, não existe. Há uma evolução, mas dentro de informações genéticas pré-existentes, coisas que já existem, isso é uma evolução. Isso faz parte do criar de Deus. Criar de Deus, ele não tem um ponto final, senão a terra jamais ela permaneceria se procriando. É interessante que, por exemplo, o litoral, eu vou falar do litoral porque eu sou um exímio pescador, acredito. E então, no mês de junho, né, aproximadamente, começa o mês da tainha. Tainha, uma delícia. Diga comigo, tainha. Isso, é para ficar registrado, né? E a tainha vem, e vem com força. E no outro ano, na mesma época, tem mais tainha, vem de novo. E no outro ano vem de novo. O que é que faz isso acontecer? O que é que faz isso? Como que o mar continua procriando? Como que as espécies continuam se procriando? Porque a criação de Deus ainda ela não terminou, percebe? O ato criativo de Deus não é uma coisa só, mas ele continua. Deus cria o ser humano, e cria os animais, e cria a sua natureza com a capacidade de se multiplicar. Glória a Deus por isso. Antigamente era só o Daniel. Aquele menino triste, a de Colombo, andava só. E o Daniel, ele olhava no espelho e dizia assim: nunca que eu vou conseguir casar. E olha lá, Deus foi tão fiel com Daniel. Agora é uma família. O que é isso? É a criação de Deus se evoluindo, se procriando. É a capacidade que Deus deu para o homem, né, de se estabelecer e de encher a terra. Não é? Perceba, a criação de Deus ela não é estancada. Ela não é uma coisa monótona. Não, mas é algo que está vivo, está em sequência. Ela continua se progredindo, ela continua na sua expansão. E graças a Deus que é assim, não é? Não é só o Daniel, não, irmãos. Tem mais irmãos aí também. Uhum. Sim. Uhum. Sim. Exatamente. Faz. E isso dar forma, né? Você pegar a matéria-prima e dar forma, né? Uhum.
Perfeito. Isso aí é uma boa determinação. O homem, ele faz, né, ele dá forma a uma matéria-prima já existente. Uma boa palavra seria ele manipula. Ele manipula algo que já existe, uma matéria-prima. Né? Você pega aí, você vê, por exemplo, remédio. Né? Remédio assim, é uma manipulação. Né? É algo que o homem vai, coloca a sua mão e acaba fazendo algo mais complexo até do que a sua forma natural, a sua matéria-prima. Então, por exemplo, se pegar esse chão aqui, esse piso, ele é uma forma mais complexa de quando ele estava na sua forma de matéria-prima, brusca, né? Então, alguém foi dado forma, alguém lixou, alguém cortou, alguém fez, né? Manipulou aquela matéria-prima para dar forma e fazer alguma coisa, né? Uhum. Isso. Uhum. Isso, exatamente. Percebe como que a criação, ela não ficou estancada, paralisada em um lugar, ela tem uma reação em cadeia. Né? A criação continua acontecendo. É, a questão é que o homem, ele acaba manipulando a criação de Deus. Esse seria um bom termo. O homem, ele vai manipulando a criação de Deus. Não é? Somos pó, nem nisso, como nós falamos no começo, nem o amor que nós sentimos por Deus, na verdade, se Ele não tivesse nos amado primeiro, nem amar nós amaríamos Ele. Não teríamos essa ciência de amar a Deus. Ou seja, Deus é a raiz de todas as coisas. Né? Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Pode adorar o Senhor por um momento. Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Deus é bom, digno ao Senhor de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Glória a Deus, Pai. Tu és santo, Deus. Tu és maravilhoso, Deus. Glória a Deus. Tem uma música, se não me engano, do Davi Sasser, né, que diz, o que dizer se até o desejo de te adorar vem de ti, né? Até o desejo de adorar o Senhor vem dele, né? Tudo vem dele, né? Para ele, para o Oreshite, e através do Oreshite são todas as coisas. Sem ele, nada do que se foi feito se faria. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. O nosso Deus é perfeito em todas as coisas. Ele é o único. Já imaginou? Alguém que trabalha com designer, arte final, esse tipo de coisa. É tão difícil você criar uma arte. Já viu que esse tipo de função está crescendo cada vez mais no mercado. Pessoas que criam uma marca. A marca ela não pode ser muito complexa. Tem que ser algo simples para a pessoa, o público olhar, já identificar que aquela marca ali, pega, por exemplo, do Itaú, né, o Bradesco. Então, são marcas simples, né, e não é fácil de fazer. Então, você tem que ter uma sabedoria muito grande. Aí, Jesus vai lá, pega 2 pedaços de madeira, cruza esses 2 pedaços de madeira e transforma no maior símbolo de amor que essa terra já viu, a cruz do Calvário. Nosso Deus é perfeito em todos os departamentos. O nosso Deus é real, o nosso Deus é vivo. Glória a Deus. Nós estamos aqui hoje, nesse seminário, e o nosso Deus, Ele está aqui conosco, Ele é vivo, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é fiel, Ele é real. Glória a Deus, aleluia. Como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Daqui a pouco nós vamos ver um pouco sobre o corpo humano. Glória a Deus. Acredite, amados irmãos, acredite.
do seu corpo, a única coisa que não é bonita é a forma dele. Mas ele é um milagre. Para você poder sorrir agora, sabe quantos músculos você colocou em trabalho agora para você poder sorrir? 35 músculos. 35 músculos. Vê se isso não é motivo para adorar a Deus. Vê se muitas vezes nós nem querendo, nem pensando nisso, não estamos adorando a Deus. A criação exalta, a criação expressa a glória de um Deus que é onipotente, onipresente e onisciente. E Ele está aqui esta manhã, em nome de Jesus. Glória a Deus. Não tem como falar da criação de Deus sem sentir a presença dEle. Quando eu estava estudando, estava lendo, estava sentindo a presença de Deus, porque Deus é maravilhoso, Deus é fiel, Deus é bom, digno, Senhor, de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Glória a Deus. Aí vai existir muitas teorias a respeito desta criação, de como Deus criou. Como Deus criou. Por exemplo, quando Deus falou, haja o firmamento, haja separação entre as águas da terra. Isso tudo criou-se de uma vez só? Ou não? Demorou mais tempo? A criação de Deus, descrita no livro de Gênesis, é literal? Os dias da criação são dias literais de 24 horas? Ou não? Vamos ver algumas teorias, né? Página 6. É o quadrinho lá. Ó. Explicação científica para a origem do universo. Nós já falamos. Teoria do Big Bang. O Big Bang é a explosão que deu origem ao universo. Entre 12 e 15 bilhões de anos, a partir do primeiro centésimo de segundo após a explosão, começou a expansão. Faz assim, ó. Nada a ver. Não está gravando não, né? A Bíblia mostra que esse impulso criativo teve um limite de 10 dias. Na verdade, desculpa, irmão, 6 dias. Então, está errado, puxa. 6 dias, foi o Israel que fez. 6? Então é só a minha. A minha está errada. Mas o que aconteceu? O Israel foi lá na minha casa em Pontal, roubou a apostila e errou. Tudo tem uma explicação. Um período de descanso, e ao sétimo, um período de descanso. Logicamente, existe muita especulação e muitas teorias a respeito do período da criação. A seguir, veremos algumas dessas teorias que tentam explicar esse processo. Então, o criar de Deus. Como foi? Como que se deu essa criação? Nós sabemos, então, que Ele criou. Há algumas teorias dessas, elas concordam que houve um criador, um agente criador, uma mente criadora. Agora eles vão tentar explicar como que foi o processo da criação. Vamos lá. A teoria do dia era. Você já ouviu essa teoria? Gênesis 1 traz os fatos na ordem certa. O período de tempo é muito maior. Equivale a uma era de milhões ou milhares de anos. Segundo o livro de Pedro, capítulo 3, versículo 8, diz, um dia para o Senhor é como? Então, se baseando nesse texto, e na complexidade da criação, esta teoria do dia era, ela vai explicar que um dia vale por milhares, né, de anos, e que então, na verdade, não foram 6 dias, foram 6 eras. 6 eras. Não estou falando que eu acredito nessa teoria, mas estou falando que é uma teoria, precisamos entender quais são as teorias que tem a respeito da criação. Eu vou falar as teorias que tem e você escolhe uma delas. Você vai ver qual que te agrada mais. E depois eu falo o que eu penso. Então, essa teoria, tem um texto, né, que eles embasam, um dia para o Senhor é como 1000 anos, ou seja, não foi 24 horas.
Aí eles vão explicar, não, porque o Sol só foi criado ao quarto dia, então antes, logicamente, antes do quarto dia, como que poderia ser 24 horas, se quem determina o tempo é o Sol e a Lua. Então essa teoria, ela tem essas bases para explicar que os 6 dias não são 6 dias, são 6 eras, são milhares e milhares de anos. Não é? Teoria do intervalo. Essa aqui, uma boa parte dos teólogos, eles concordam com essa teoria. A Terra foi povoada por muito tempo, por diversos organismos, fósseis encontrados. Então, ele está falando aqui de uma era onde você já ouviu falar dos dinossauros. Então, ele está falando dos dinossauros, que os dinossauros existiram e com base nos fósseis encontrados, então, eles existiram em uma determinada época. Os animais pereceram depois de muito tempo. Deus fez uma recriação, ou seja, algo aconteceu que deu errado. Gênesis 1, versículo 2, a terra estava sem forma e vazia. Aí embaixo, encaixa a queda de Satanás entre 1:1 e 1:2. Ou seja, essa teoria vai explicar que lá no livro de Gênesis, no seu começo, se puder abrir lá, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Tem não esqueci agora a palavra que aparece aqui no sem forma, mas a pronúncia dela também pode se interpretar por caos. Um caos, ou seja, vai ficar mais ou menos assim o texto. E a terra estava um caos e vazia, e havia trevas na face do abismo. Ou seja, então, essa teoria vai dizer que entre o versículo 1 e o versículo 2 aconteceu alguma coisa que destruiu a terra e os seres que habitavam a terra, e Deus então teve que recriar. Deus teve que recriar. Aí, essa teoria, os defensores dessa teoria, vai dizer que o que aconteceu? O que aconteceu foi que, nesse período do 1:1 e 1:2, o Satanás, Lúcifer, foi expulso do céu e caiu sobre a terra. Quando ele caiu sobre a terra, dizimou então todos os seres viventes, inclusive os dinossauros. Então a terra ficou um caos. Ficou um caos. E Deus então teve que recriar toda a terra. Por isso que ele vem recriar então a terra. Gostou dessa teoria? Tão bonita a teoria. Puxa vida. Então, e boa parte, né, da teologia, ela vai concordar com isso, né, que houve essa etapa, no princípio que Deus os céus e a terra, tudo formado, perfeito. Os dinossauros lá, um dinossauro chegava no outro, aí, como é que você está, mano? Estamos aqui comendo uma verdura. E de repente, aconteceu a queda de Lúcifer. E outros ainda, usando dessa mesma teoria do intervalo, vão dizer que é a queda de Lúcifer que ocasionou o Big Bang. O diabo não tem tanto poder assim, né? Foi quando caiu na Terra que aconteceu o Big Bang, né? Então tem essa teoria. E aí, então, Deus começou a criar. Disse Deus, haja luz. Ou seja, está começando a reorganizar as coisas agora. Não é? Vamos lá? Sim. Entendi.
veio se tornar. É, só que a palavra, se eu quero lembrar dela agora, mas eu esqueci. A palavra que eles interpretam por veio a se tornar um caos, na verdade veio a se tornar um grande ou terrível caos. Né? Mas a palavra que eles faz a transliteração no português, ela pode ter outros significados também. Percebe? Pode ter outros significados, não precisa ser exatamente esse. Como eu falei, o idioma hebraico tem 7.000 palavras só. Então, cada palavra ela pode coexistir e determinar muitas coisas. Então, não se pode, por causa de uma palavra, você estabelecer algo tão grandioso dessa maneira. Você percebe comigo? Você está afirmando que Lúcifer foi lançado para a Terra, nesse meio termo, acabou com todos os seres viventes. Olha só, são coisas grandes, são eventos catastróficos. Toda a vida existente foi dizimada por causa de uma palavra, que está sendo traduzida e até se tornou um caos. Eu acho muito pouco para você tentar explicar algo tão imenso assim. Né? Entendi. Entendi a ideia. Pode ser. Então, eu vou ler as teorias, né? Depois eu vou falar aquilo que eu penso, né? Aquilo que eu penso. Que o que eu penso também, na verdade, não quer dizer nada. não quer dizer muita coisa, né? Mas, cada um de nós temos um pensamento a respeito, né? Entendi. O que os irmãos acham? Pode, de repente, fazer um... que na realidade esse é o termo correto. Havia o caos, Deus organizou aquilo, ele fez criar de maneira organizada. Deus ele criou de forma organizada. Até porque se nós analisarmos esse texto segundo Pedro, o limite foi lançado, não daria base lógica, até porque é espírito, né? Não é uma coisa física em que teria que destruir a terra. Então a Bíblia fala que eles habitam nas regiões celestiais, então já não dava para você pegar outras vertentes bases físicas, já não bate. Fazer as comparações. Não tem como analisar nesse sentido. A gente pode fazer um bolão, irmãos. Para no final a gente... Perfeito. Isso aí. Perfeito. E existia mais uma coisa aí. Além das trevas, o que existia? Parava onde? Opa! Isso já quer dizer que a Terra não estava tão vazia assim. Vamos lá. Teoria da criação local. Só o Éden foi criado em 6 dias. Ah, então beleza. Isso aí mesmo. Agora sim. Só o Éden foi criado em 6 dias. Algumas espécies teriam sido criadas antes do Éden. Olha. Fora do Éden havia morte. Gênesis 2 fala da época anterior ao cultivo do solo pelo homem. Então essa postura ficou errada. Então.
Ah, tá. A minha tá... Agora foi Israel. Foi Israel. Ó, ó, inclusive, irmãos, já não vai dar certo todo o seminário por causa dessa inversão aqui. Se alguma coisa der errado, já tem um álibi aqui já, né? Tá, vamos lá então para a teoria da criação local. Maravilha. Já tinha todo mundo esquecido já. Nossa vida. Cadeira, hein? Ó, só o Éden foi criado em 6 dias. Algumas espécies teriam sido criadas antes do Éden. Fora do Éden, havia morte. Gênesis 2 fala da época anterior ao cultivo do solo pelo homem. Então, essa teoria está dizendo que é só o jardim do Éden que foi criado em 6 dias. Não todo o universo. O universo foi mais tempo. Sabe? Então, essa teoria está dizendo isso. O que você acha dessa teoria? Muito esquisita. Ó, teoria dos dias da revelação. Vamos ver o que essa teoria está dizendo. A teoria dos dias da revelação está dizendo o seguinte: Gênesis 1 fala de 6 dias reais. Os dias, porém, não falam da criação, mas da revelação recebida. Foram 6 dias sucessivos de visão dadas por Deus a Moisés a respeito da criação. Ó, igual o Mondenildo, né? Mondenildo, para quem não sabe, Mondenildo é paraense. E o paraense, como eu falei, no português tem 300 mil palavras, né? Não no Pará. No Pará tem mais. Inclusive a terminação, Pernambuco, tá tudo olha lá, ó. Quem é do Pernambuco, levanta a mão. Ó, irmãos, viu? Então, o irmão Denildo, a terminação das frases dele é ó. Então, ó, teoria dos dias de revelação, ó. Então, aqui o que está escrito? Não foi 6 dias de criação. Deus criou o universo, milhares de anos, certo? Mas agora ele vai passar a revelação para Moisés. Moisés vai, tipo uma sala de aula, entendeu? Moisés sentou, primeiro dia, Moisés. Primeiro dia foi escrito isso, isso e isso. Aí Moisés vai para casa. Aí volta no segundo dia. Segundo dia, então o segundo dia Moisés é o seguinte: agora isso, precisa entender. Terceiro dia é isso. Percebe? Que a criação não foi em 6 dias. O que foi em 6 dias foi Deus mostrando para Moisés como foi criado. O que você acha dessa teoria? Bom, Miguel, você acredita nela? Estou sentindo que o senhor gostou dessa teoria aqui. Ó, teoria dos dias de proclamação. Gênesis fala de série de ordens criativas de Deus. Os 6 dias referem-se aos dias de proclamação divina. Tais ordens divinas foram executadas em um longo período de tempo. Então, por exemplo, em 6 dias, Deus proclamou a criação. Agora, para se criar, outro departamento, se criou em milhares de anos. Então, por exemplo, Deus falou: água produza seres viventes. Ele demorou um dia para falar. Agora, para se fazer o ser vivente é outra coisa. Estão se fazendo até hoje. Exatamente. Imagina assim, ó, Deus falou, né? Então aqui estão as águas do mar. Aí Deus falou: haja vida, haja seres viventes. Aí, para acontecer essa criação,
vai precisar de... Quem lembra do nome dos peixes aí? A tainha. Só porque eu falei, né? Ó, a tainha. Deus falou no primeiro, lá no dia Deus falou para criar. Mas não se criou na hora. Aí Deus veio depois de uns 2 anos. O que você criou? Olhou para o mar? Tainha. Ah, então, tainha já está certo. E agora? Para ti. Aí Deus foi ticando. Ah, tá certo, tá criando. Golfinho. Inclusive, irmãos, um dia eu fui pescar. Eu estava pescando e lá tem a praia mansa, que a gente entra a água por aqui assim para pescar. Em uns 4 metros, subiu aquele negócio grande. E alguém gritou para mim, corre que é tubarão. Não foi só Jesus e Pedro que andou por cima das águas, não, irmão. E eu correndo, só que daí na minha corrida para a praia, eu notei que era só eu que estava correndo. Aí todo mundo rindo lá atrás, porque na verdade não era tubarão, era um boto. Podia ser a avó do boto, eu corri do mesmo jeito. Eu não sabia o que era, não conhecia, né? Então o golfinho, está esticado. O tubarão, percebe o que aconteceu aqui? Viu da proclamação, Deus falou e nos anos a seguir, nas eras a seguir, foi se criando, né? Essa é uma teoria que, por sinal, também muito aceita no meio teológico, né? Diz que no 6º dia Deus criou o homem, né? E num dia só, né, Deus criou o homem. Porque não era baiano, porque se fosse baiano... Baiano? Você? Ah, eu falo, moço. Um baiano nunca assume baiano. Ou ele vai falar que é descendente, viu a questão, irmãos, é um negócio sério. A evolução está presente em tudo. Não, eu sou descendente. Ah, descendente, irmão. Ah, você viu ali, ó? Não, eu sou descendente, ó, gente. Ah. É. Ó, baiano, ou ele vai falar que é descendente, ou ele vai falar que é pernambucano. Ele nunca vai assumir que é baiano. Não adianta, irmãos. É segredo. De fato, o meu pai era índio. Meu pai era índio mesmo, né? Não é brincadeira, não. E às vezes, irmãos, para você ver como que a genética ela é forte, né? Às vezes eu me pego fazendo a dança da chuva. Agora eu entendi aquelas orações lá da chuva. Agora sim. Eu estava falando pro Robson que o dia do meu casamento estava chovendo demais. E eu tinha orado e tinha dado certo algumas coisas, né? O casamento foi muito caro, nós pagamos um valor irrisório. Foi uma grande bênção, tudo na base da oração, E até eu casar com a Madaiane foi base da oração. Eu lembro que eu comecei a namorar com a Madaiane, chegou uma irmã, ela já é falecida, uma irmã da Assembleia de Deus, uma daquela, sabe? E ela chegou para mim e disse assim, ó, estou dizendo aqui para o pessoal o seguinte, Deus está mostrando no meu coração que essa namorada que você está namorando aí não é para você. A tua vai vir de longe. Aí eu olhei para ela e falei assim, enquanto ela não chega, eu vou ficar com isso aqui. Depois que chegar, daí a gente conversa, mas por enquanto é o que tem para hoje, né? Aí, o que acontece? Então, tudo na oração, tudo na base da oração. Aí, no dia do casamento, estava chovendo, igual hoje. Chovendo, assim, né? E eu falei, bom, Deus já está comigo. Deus está comigo, eu vou orar aqui, porque aquele negócio, eu sou profeta também.
E fui lá. Quem conhece o Castelinho lá? Então, pô, estamos no Castelinho. Oxe, está pensando o quê, irmãos? Aí cheguei para trás do castelo e falei, em nome de Jesus, Senhor, pela tua palavra. Mas vai, o Robson está rindo aqui, mas não é para rir não, é sério. Pela tua palavra, Senhor, pela tua palavra. Tenho fé que essa chuva vai parar agora. Aí é que veio, irmão. Aí foi o dia que mais choveu. Eu lembro que o irmão Nilmar aqui que foi no casamento, ele não vencia limpar o para-brisa, ele chegou a bater o carro. De tanta chuva que deu. Nossa, você tem uma ideia. Lá Bocaiúva do Sul, né? Bocaiúva. Então os irmãos ficam falando essas coisas, a gente perde o foco aqui do seminário, né? Tem no Batel, mas esse é lá do Bocaiúva. A Daiane, ela, quando ela coloca uma coisa na cabeça, não, eu quero casar no castelo. É que ela nasceu achando que era uma princesa. Tirando um pouco aqui, né? Nós vamos fazer um intervalo já, né? Incrivelmente, já é meio-dia. Passa muito rápido, né? Então, o que acontece? A Daiane, Não, mas é que isso tem a ver aqui com a criação. Então, só para você ver, é que nós vamos falar daqui a pouquinho de Eva. Então, eu já estou embasando com a irmã Daiane. Então, o que acontece? Nós não tínhamos dinheiro para nada. Nada, não tinha dinheiro para nada. Eu falava, nada mesmo. Para não dizer que não tinha nada, o que acontece? Quando a gente foi casar, eu lembro que eu ouvi uma mensagem assim, eu nem lembro do pregador. Isso não evoluiu muito também, né? Não. Daí o que acontece? Eu ouvi uma mensagem, eu lembro da mensagem até hoje, que diz assim, não, para Deus fazer o sobrenatural na sua vida, você tem que dar um primeiro passo. Eu falei, beleza, agora é comigo mesmo. Eu pensei, o que é o primeiro passo que eu vou dar? Eu tinha 70 centavos. Bom, quem está rindo porque que já sabe como é que é, passou também, né? Aí eu lembro que deu uma promoção no Big aqui do Pinheirinho, de talher, por 70 centavos. Mas é agora. Peguei a Daiane e fomos lá no Big. De a pé. Ela roxa de vergonha, né? Porque nós estávamos na fila com uma colher só. E eu, com orgulho, irmãos, coloquei a colher em cima lá e falei assim, tá aqui. Vou pagar no dinheiro. E comprei a colher. Quando cheguei em casa, coloquei a colher e falei, Deus, esse é o meu primeiro passo, é o que eu posso fazer. Não posso fazer mais nada. Aí, resumindo, quando voltamos da lua de mel, que foi na Ilha do Mel, que foi com o dinheiro que nós conseguimos na gravata, né? Senão não ia ter. Passamos lá, voltamos, a nossa casa estava toda imobiliada. Toda imobiliada. Isso é a mão de Deus. Agora, mas o que eu ia falar é o seguinte, do dinheiro que nós levamos para a Ilha do Mel. Eu lembro que nós levamos 300 reais. 300 reais. Chegamos lá no primeiro dia, a Daiane, isso que eu falei, né? Cabeça da mulher, né? Não. Vim para o litoral e não comer camarão. Fomos para o restaurante comer camarão. Foi todo o dinheiro, irmãos. Foi todo o dinheiro. No restante dos dias, a gente passou assando bife e com tomate que a gente comprou no mercado. Para você ter uma ideia. Não tem nada a ver com o seminário isso que eu estou falando, irmãos. É só para você acordar um pouco. Se coloca de pé por um momento. Glória a Deus. Levante suas mãos para o céu e diga, obrigado, Senhor, por este momento que estamos passando aqui. Que a sua presença, a sua glória, o seu poder possa permanecer conosco, em nome de Jesus.
Fica conosco, Deus, e que a sua glória possa permanecer conosco, ó Pai, durante o período do almoço, durante o período da tarde, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Eu tenho certeza que o Senhor está aqui, e tenho certeza, ó Pai, que até o final desse seminário, coisas grandes vão de acontecer, ó Pai, que a tua presença soberana vai ser derramada sobre a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, porque Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor.